Todos, sou Duarte Costa, o Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e não queria de me congratular e deixar de estar presente aqui num momento que, apesar de ser singelo naquilo que é o ato, é extremamente importante naquilo que tem a ver com esta nossa capacidade de nos entendermos e de termos esta nossa vontade de trabalharmos em conjunto. Gostaria de saudar o Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, o arquiteto Gonçalo Bano, o Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, o Engenheiro Carlos Alberto Mineiro, e também na presença do Sr. Secretário-Geral da Ordem dos Engenheiros, o Nelson de Jerónimo. Eu faço aqui o à parte que é porque somos amigos pessoais há muitos, muitos anos, e foi uma surpresa agora vê-lo aqui, que não estava à espera, e também uma saudação muito especial para o Bastonário da Ordem dos Engenheiros Técnicos, o Sr. Engenheiro Augusto Ferreira Guedes. Importa só com palavras iniciais referir que o protocolo que hoje vamos assinar e que eu irei também assinar para ficarmos todos com a data do dia de hoje, representa um entende comum que é preciso salientá-lo entre a ANEPS e estas três ordens. Muitas vezes não é um processo fácil conseguir que haja uma tão grande convergência daquilo que são as ideias, mas mais importante daquilo que é esta convergência é também a imagem que damos para fora, é a imagem que damos para o mercado deste entendimento das três principais ordens e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil no âmbito daquilo que nós estamos a tratar hoje, também muitas vezes designado por a área da segurança contra incêndios. De qualquer forma, eu queria congratular a presença a todos e passaria de imediato a palavra ao Sr. Diretor Nacional de Prevenção e Gestão de Riscos, o Engenheiro José Oliveira. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou aqui, muito obrigado, saúdo também todos, um cumprimento especial para os senhores presidentes e bastonários das três ordens, para além também, obviamente, dos senhores representantes das ordens que nos têm acompanhado neste processo na Comissão de Acompanhamento. Eu apresentarei aqui só muito rapidamente, não sei se já está no ecrã, creio que sim. Portanto, apresentarei aqui muito rapidamente só 2 ou 3 slides para enquadrar um pouco todo este processo. Portanto, na prática, nós temos aqui um regime jurídico de proteção contra incêndio em edifícios que, tendo sido publicado em 2008, veio, digamos, de alguma forma, colocar um ponto de ordem naquilo que seria a legislação neste setor até aí. Este regime jurídico entrou em vigor, foi a aplicação do regime jurídico começou em 2010, mais propriamente, e, portanto, enfim, na terceira alteração que decorreu da publicação da Lei 123 de 2019, passou a existir na legislação um artigo 15º-A, que na prática, como é do conhecimento de todos, vem resolver um problema anterior que tinha sido declarado como inconstitucional porque não tinha sido devidamente acautelado na legislação original relativamente à restrição, digamos, para a elaboração de projetos de medidas de autoproteção nesta área, e que ficou agora finalmente acautelado em 2019, e portanto este artigo 15º-A vem referir que a responsabilidade da elaboração de projetos de segurança contra incêndio de edifícios e das medidas de autoproteção, referentes aos edifícios classificados nas 3 categorias mais elevadas, segunda, terceira e quarta categoria, tem de ser assumida exclusivamente por um arquiteto reconhecido pela Ordem dos Arquitetos, ou por um engenheiro reconhecido pela Ordem dos Engenheiros, ou por um engenheiro técnico reconhecido pela Ordem dos Engenheiros Técnicos. Refere ainda o mesmo artigo que esta certificação de especialização, que é declarada ao abrigo de um protocolo entre a ANEPS e cada uma destas associações profissionais. E, portanto, o que estamos aqui a celebrar hoje é precisamente este protocolo, e como já referiu o Sr. Presidente, que congratulando-nos com o facto de ser, na prática não é um protocolo, são 3, mas não deixa de não ser um protocolo, uma vez que o texto é igual, e isso rotulamos como de facto ser algo muito importante. O que diz ainda o artigo 15º-A é que depois deste reconhecimento e deste processo de certificação pelas ordens, e que envolve, obviamente, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, os técnicos habilitados são, digamos, são a lista dos técnicos habilitados é disponibilizada
no site da ANEPS ou no site do portal do Web Portugal. Isto é importante, era uma coisa que não existia no passado, ou antes de 2009, se quisermos, e que também, de alguma forma, cria a transparência e a profissionalização necessária neste setor. Estamos a falar, pela experiência que temos no passado, de uma abrangência a nível do território continental. Portanto, este protocolo, nós temos o âmbito de atuação no continente e abrange mais de 2.000 profissionais, mais de 2.000 técnicos. Estamos a falar da experiência dos últimos 10 anos de cerca de 11.000, mas que podem vir até a ser mais no futuro, mas de cerca de 11.000 serviços, quer ao nível de projeto, quer ao nível de MAP por ano. E, portanto, o que é que o protocolo vai fazer? Vai permitir o reconhecimento destas competências, quer pela experiência profissional, quer pela formação. Este protocolo contém nos seus anexos, portanto, aquilo que nós consideramos que seriam os conteúdos mínimos das ações de formação que são necessárias no caso da formação para os técnicos serem reconhecidos. Temos aqui duas possibilidades, aquela que já decorria de formação tida no passado, porque é da maior justiça que o que já tinha sido feito no passado em termos formativos possa ser considerado, e também aquela que decorre da formação dada com os novos conteúdos agora constantes no anexo 1 do protocolo. Este protocolo prevê ainda também uma comissão de reconhecimento e acompanhamento conjunta. Portanto, a ANEPS e as 3 ordens, ao abrigo do protocolo, designarão representantes específicos para este processo, independentemente do trabalho conjunto e com outras entidades que é feito na comissão de acompanhamento. E esta comissão serve exclusivamente para acompanhar este processo dos técnicos, o processo ao nível dos pedidos, ao nível dos pedidos dos técnicos, mas também das medidas corretivas a introduzir no processo em si de reconhecimento, nomeadamente ao nível da formação. Portanto, é um protocolo válido por 5 anos, renovável por iguais períodos. Em termos, e para finalizar, em termos gerais, o que é que neste momento temos ainda de passos, enfim, que são as próximas ações. Portanto, elas não são sequenciais, embora aqui o desenho possa levar a que isso fosse entendido dessa forma, não são sequenciais, mas temos aqui ainda a necessidade, e estamos a ver isso, obviamente, com a nossa tutela, da publicação em Diário da República da revisão da portaria 1054, que é a portaria das taxas. Isto porquê? Porque a atual portaria ainda é de 2009 e refere o artigo 16º do Decreto-Lei, que neste momento é um artigo revogado. Portanto, nós temos que... Esta portaria tem que ser urgentemente. Nós sabemos que a nossa tutela também está a fazer um esforço. Ela é uma portaria que envolve as finanças e creio que já há algum tempo que está nas finanças. Portanto, temos que ver se de facto ela consegue sair muito rapidamente, e estamos em crer que sim. E enfim, portanto haverá agora aqui, a partir de agora deste processo, um início da recepção, uma data de início para a recepção dos pedidos pelas ordens profissionais, com a disponibilização também de um serviço de registro do técnico autor, no caso da ANEPS, para os projetistas, portanto após o processo ter sido já devidamente entregue nas respectivas ordens profissionais. E, em paralelo também, portanto, temos já, digamos, no site, no portal É Portugal, temos já pronta para ser acionada a disponibilidade do Serviço de Reconhecimento das Ações de Formação. Ou seja, já temos o serviço pronto, é só colocá-lo online e vamos, a partir de agora, dar a orientação à Agência para a Modernização Administrativa, que é quem gera o site É Portugal, para que disponibilize às empresas que vão dar a formação, para que disponibilize a possibilidade de poderem começar a ser feitos os pedidos de formação. Portanto, a partir de agora as empresas passam depois a ter essa capacidade de começar a efetuar os pedidos de reconhecimento da ação de formação ao abrigo deste protocolo. E pronto, e portanto isto naturalmente culmina com, o processo em si culmina com novos pedidos, a percepção dos pedidos e publicitação
dos técnicos autores no site da ANEP para consulta das entidades que, obviamente, carecem de utilização destes serviços técnicos e, portanto, que vão ao site consultar quais são, enfim, a lista, quais são, isto é a lista dos técnicos habilitados, disponibilizando-a de uma forma transparente, enfim, com os técnicos e com toda a informação para esse contacto. Era só isto que eu queria referir, portanto, para dar aqui apenas um breve enquadramento. E, portanto, passaríamos agora então às intervenções do Sr. Presidente da Ordem e, portanto, de acordo com o guião do Sr. Bastonário, depois da Ordem dos Engenheiros e, seguidamente, do Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros Técnicos e, finalmente, depois do Sr. Presidente da Autoridade. Muito obrigado. Então, não sei se estão a ver e ouvir, creio que sim. Correto. Correto. Excelentíssimo Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Brigadeiro-General José Manuel Duarte da Costa, excelentíssimos senhores bastonários da Ordem dos Engenheiros e da Ordem dos Engenheiros Técnicos, meus senhores e minhas senhoras, é com grande satisfação que participo hoje nesta cerimónia que celebra a assinatura do protocolo entre a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e as 3 ordens que representam os projetistas. Satisfação, desde logo, porque este protocolo é assinado ao abrigo do novo artigo 15º-A do Regime Jurídico de Segurança contra Incêndios, introduzido pela Lei 123 de 2019, que consagra de forma inquestionável a elaboração dos projetos de segurança contra incêndios como um ato próprio da profissão de arquiteto, em total igualdade com os engenheiros e engenheiros técnicos. Isto é de grande relevância porque a arquitetura é uma componente central da segurança contra incêndios. Os arquitetos portugueses são mais de 26.000, espalhados nas mais diversas áreas, e esta é uma delas em que contribuem com o seu saber. Se atentarmos ao conteúdo do regulamento técnico de CIA, vemos que há cerca de 700 disposições que são do domínio da arquitetura. Questões de volumetria, de organização de espaços, das vias e dos sistemas construtivos. Satisfação também porque este novo protocolo, que visa a certificação de competência dos projetistas nesta área tão específica, tem um paradigma diferente do anterior e para o qual muito nos orgulhamos de ter contribuído. Tal como insistentemente reivindicamos, os conteúdos programáticos da formação nesta área passam a estar muito mais centrados na técnica e no conhecimento científico do que meramente no regulamento. Outra reivindicação que tínhamos e que foi atendida é que passa a haver um sistema independente de controle de qualidade das entidades formadoras, neste caso feito por uma comissão que junta a ANEPS e as 3 ordens. No entanto, apesar de com este protocolo se terem alcançado avanços significativos, ainda há um longo trabalho pela frente e muitas outras matérias que devem merecer a nossa atenção e empenho. A legislação portuguesa de segurança contra incêndios é ainda demasiado rígida, conservadora e está, em alguns casos, desatualizada. Quando comparamos a nossa legislação com a dos demais países da Europa, constatamos que temos um atraso de décadas. A qualidade da nossa arquitetura é reconhecida dentro e fora de portas e vai além da premiada. Os arquitetos portugueses que fazem projetos além fronteira sentem na pele essa diferença, podendo fazer no estrangeiro o que cá não lhes é permitido. Por oposição, os arquitetos estrangeiros que fazem projetos para Portugal veem a liberdade conceptual a que estão habituados lá fora a ser profundamente cerceada. A nossa regulamentação tem que saber dar resposta aos novos desafios. Construção sustentável, novas formas de estar como o coworking ou co-living, novos sistemas construtivos, etc. Tem também de saber tirar partido das ferramentas de projeto mais avançadas, como o BIM, métodos de análise de risco ou projeto baseado no desempenho. Importa refundar a nossa regulamentação de segurança contra incêndios, tornando-a mais moderna, flexível e adaptável. Sem que isto aconteça,
é a própria arquitetura e logo a nossa qualidade de vida que perdem. A Ordem dos Arquitetos tem feito várias sugestões neste sentido, propondo, além de alterações à atual regulamentação, a criação de um novo regulamento baseado no desempenho, a adoção de metodologias avançadas para o dimensionamento de vias de evacuação e ainda a adoção de métodos de análise de risco para validar soluções de projeto inovadoras. São propostas que fizemos à ANEPS ao longo dos últimos anos e que ainda carecem de resposta. Mas estamos certos que a colaboração continuará a desenvolver-se e as soluções continuarão a construir-se conjuntamente. Termino com uma palavra de esperança. Hoje celebramos a assinatura deste protocolo, que podemos considerar como o primeiro passo, e é sempre assim que começam as grandes jornadas. O caminho faz-se caminhando, vamos continuar a percorrê-lo, mãos à obra. Obrigado. Muito obrigado. Passo a palavra ao engenheiro Carlos Mineiro, bastonário da Ordem dos Engenheiros. Sr. bastonário, tem que ativar o seu som. Peço desculpa. Muito obrigado. Desculpem lá, isto é o defeito de quem está permanentemente em webinars e é que eu estou com outro computador ao lado aberto que estava noutro desde as 8 da manhã, de maneira que isto obriga a alguma concentração. Ora bem, retomando a minha intervenção, começo obviamente por cumprimentar o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o Sr. Brigadeiro-General José Eduardo Costa, o Diretor Nacional de Prevenção e Gestão de Riscos, José Oliveira, o Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, o arquiteto Gonçalo Albino, o Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros Técnicos, Augusto Ferreira Guedes, e queria deixar aqui uma palavra especial e de apreço, porque eu tenho muita pena que, ao contrário do que se falou em tempos, que a Sra. Secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, não possa estar connosco hoje, porque a Ordem dos Engenheiros tem com ela um relacionamento de excelência e confesso que eu, pelo menos, reconheço-lhe a maior competência para o lugar que atualmente ocupa. É uma ex-operacional nacional da autoridade e é uma mulher de armas. Queria saudá-los todos pelo que eu considero um processo muito bem conduzido e saúde a partilha e esta oportunidade de atuação das obras. É um protocolo, recordo, de cooperação no âmbito da segurança contra incêndios em edifícios e é oportuno e é um excelente exemplo. A questão que está aqui, há pouco alguém referia reconhecidos pelas ordens, não. A atribuição de títulos, o título de arquiteto, de engenheiro técnico, é uma competência das ordens profissionais. É uma questão que não tem nada a ver com qualquer elitismo, que eu não defendo, eu até sou contra os títulos, tratar as pessoas pelos títulos, é uma coisa de sumenos importância e cada vez menos apreciada pela sociedade. Mas há uma questão importante que é o reconhecimento de competências para o exercício profissional, que essa sim obriga à inscrição nas respectivas ordens. Num quadro em que estamos a assistir a uma deriva liberal da autoridade da concorrência que, impensada e precipitadamente, transpôs e entregou ao Governo um relatório da OCDE, que felizmente a Assembleia da República não vai acatar. Foi admitido nessa proposta da autoridade da concorrência que qualquer cidadão, mesmo sem formação e conhecimentos específicos, pudesse exercer atos de engenharia. Portanto, é a mesma coisa que admitir que qualquer um de nós iria a um médico, mesmo que nunca tivesse cursado de medicina. Portanto, isto é a prova de que a autoridade máxima em segurança e proteção civil, garante da confiança pública dos cidadãos, a ANEPS, reconheceu e percorreu o único caminho possível quando envolveu as ordens profissionais. Eu tenho que neste quadro, saudar por isso toda a condução do processo que foi feito durante este tempo, a interação constante que houve, a partilha, e até foi um processo interativo, porque foi por sucessivas aproximações
que se chegou à redação atual. Os mecanismos de formação, os mecanismos de registro na ANEPS e a própria forma de acompanhamento do que foi protocolado são o garante de um processo bem pensado e que merece o nosso reconhecimento e que vai ser reconhecido, com certeza, publicamente, como sendo um processo exemplar. Porque todos os processos deviam de ser assim. Porque as partes acordam, mas depois têm que também garantir que quem pratica tem qualificações e também tem que ser monitorizada a forma como ela é feita. E nada temos contra um segundo registro na ANEPS, porque às vezes também as ordens têm a tentação de achar que já cá estão inscritos e que é suficiente. Não, não é suficiente. Quando a atuação é específica em determinado ramo, eu defendo que devem estar inscritas nas autoridades que têm que zelar por essas áreas. E, portanto, até nisso o protocolo é exemplar. E por isso, eu saúdo uma vez mais todos que tiveram iniciativa. Eu sou presidente da ANEPS. Também saúdo, obviamente, os interlocutores com a ordem dos engenheiros durante todo o processo, porque foram exemplares, quer na postura, quer nas exigências, quer na maneira como abordavam e tratavam os assuntos, de igual para igual e nunca tentando impor qualquer ponto de vista. E por isto eu não posso deixar de estar mais satisfeito do que estou com a forma como este protocolo foi conseguido. E mais, Sr. Presidente, se me permite, em futuras intervenções públicas que, quando tiver a oportunidade de o fazer, irei citar este protocolo como um exemplo de uma boa prática e de um bom caminho a seguir. E por isso agradeço à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil o facto de termos chegado até aqui e de estarmos aqui numa cerimónia simples, à distância, em que infelizmente não podemos depois apertar as mãos, mas não posso deixar de saudar de melhor forma este exemplar sucesso e este exemplo que todos vamos passar, com certeza, a citar. Muito obrigado a todos que tiveram intervenção ao longo de todo o processo, obrigado aos meus colegas da Ordem dos Arquitetos e da Ordem dos Engenheiros Técnicos e, portanto, vamos para a frente, vamos fazer a formação, os registros e vamos fazer a monitorização. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Bastonário. Passo a palavra ao Bastonário da Ordem dos Engenheiros Técnicos. Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Brigadeiro Duarte Costa, Sr. Diretor Nacional, Arquiteto José Oliveira, Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, o Arquiteto Gonçalo Birne, Sr. Engenheiro Mineiro Aires, Presidente Bastonário da Ordem dos Engenheiros, meus caros colegas, meus senhores e meus senhores. É com enorme satisfação que a Ordem dos Engenheiros Técnicos hoje subscreve o acordo, que é produto de um trabalho intenso de todas as partes, mas que realçava o contributo que nós demos, nem sempre em concordância com outras posições, mas o que interessa é o produto final. Obviamente que este protocolo é, digamos, um bom exemplo do que se pode fazer, apesar de nós acharmos que ele podia ter ido mais longe e não foi, mas seguramente teremos a oportunidade de voltar a falar sobre essa matéria. E nós achamos que há um conjunto de legislação que tem que ser urgentemente alterada. Nós enviámos uma proposta global para a autoridade, não teve andamento, mas achamos que é fundamental porque nós temos, neste momento, diria, um bom protocolo e temos uma legislação menos boa, com erros técnicos que é preciso. Isto não é só uma questão política fazer um protocolo, é preciso que se faça uma revisão aprofundada de alguns erros de palmatória que existem na legislação. Nós, pela nossa parte, já fizemos um trabalho de casa que enviámos. Gostaríamos que, não sei se no âmbito
da estrutura do protocolo ou se noutra estrutura se deve fazer essa análise. De qualquer maneira, há coisas que nós não podemos aceitar, que é que a análise dos projetos seja feita, em concreto até a primeira categoria, possa ser feita nas câmaras por pessoas que não são nem engenheiros, nem engenheiros técnicos, nem arquitetos. E, portanto, isso para nós não é aceitável e é seguramente uma das matérias que temos que rapidamente tentar corrigir, porque senão o princípio que o Engenheiro Mineiro defendeu cai depois pela base, porque qualquer uma pessoa que não tem formação e que não pertence a uma destas três obras pode fazer a análise e achar uma coisa que acha porque é assim. E, portanto, eu acho que esse é, digamos, um buraco negro neste protocolo e nesta legislação. Mas, enfim, o ótimo é inimigo do bom. Nós optámos por assinar este protocolo, mesmo tendo a percepção clara que tem aqui coisas, deficiências grandes, mas acreditamos na boa vontade e acreditamos na liderança do Sr. Brigadeiro para que estas alterações possam rapidamente ser efetuadas. Eu tinha primeiro pensado em enviar as nossas propostas para a Sra. Secretária de Estado, a quem de facto reconhecemos a competência para liderar este processo, mas eu fazia aqui um apelo ao Sr. Brigadeiro: se as nossas propostas puderem ser analisadas no âmbito deste protocolo, nós não desencadearíamos esse processo. Se o Sr. Brigadeiro achar que não é, que a empresa não tem esta competência ou esta vontade, por qualquer uma razão, nós agradecemos de ser informados sobre essa matéria para podermos fazer subir isto ou para a Sra. Secretária de Estado, ou mesmo para o Sr. Ministro, ou para a Assembleia da República, não sei. Eu gostaria muito de ter esse feedback para podermos decidir em conformidade. É evidente que este protocolo vem colmatar uma brecha enorme, que foi este tempo longo que passámos, em que toda a gente pôde fazer tudo, independentemente de ter ou não ter competência, independentemente de ter formação complementar ou não ter formação complementar, mas vamos agora tentar recuperar esse tempo e fazer com que as coisas não corram mal. Vamos ver se este regime que agora implementamos pode servir de exemplo para outras áreas bem importantes no exercício da engenharia e também em alguma parte do exercício da arquitetura, sendo certo que tem que ficar claro cada vez mais que uma coisa é a arquitetura, outra coisa é a engenharia. Nenhuma delas se pode sobrepor, nem pode haver invasão de áreas de uns pelos outros, mas temos que nos respeitar. E sobre essa matéria teremos seguramente a oportunidade de falar. Eu penso que era tempo das três ordens aqui presentes, com a participação do Governo e da autoridade e de outras instâncias, podermos fazer de facto uma reflexão sobre aquilo que queremos para o país. Eu costumo dizer que nós precisamos pouco de governos centrais desde que nós consigamos encontrar soluções, porque às vezes os governos têm outras preocupações e nós depois lamentamos todos porque o governo não atende às nossas propostas. Bom, eu acho que era importante que as três ordens, neste caso, pudessem ser patrocinar propostas conjuntas de revisão global de certas matérias. E isso seria um belo exemplo de cooperação e como é que nós podemos contribuir para o desenvolvimento do país e não estar à espera que outros venham ao encontro àquilo que são as nossas preocupações. Nós dominamos em profundidade estas matérias e, portanto, acho que deveria ser
o conjunto das 3 ordens a fazer as propostas de revisão para aquilo que nós consideramos ser essencial. Bom, não muito mais haveria a dizer, seguramente, mas por hoje eu ficava por aqui e fico agradecido ao trabalho que foi feito pelos nossos colegas e pelos interventores neste processo, e espero que a Ordem dos Engenheiros Técnicos nomeou para a Comissão de Acompanhamento com dois colegas nossos de grande competência técnica e científica, e portanto eu espero dar a Ordem dos Técnicos, que a Ordem dos Técnicos possa dar o melhor dos seus contributos, e esperamos que as outras 2 ordens acompanhem também com essa disponibilidade, como tem sido até aqui. E ao Sr. Brigadeiro desejo os maiores sucessos para uma tarefa bem difícil, que não é só estes incêndios, são todos os incêndios e é toda a proteção civil que vai ter seguramente muito trabalho, e que pode contar sempre com a nossa disponibilidade naquilo que considerar útil para o futuro. Muito obrigado. Bom dia. Muito obrigado. Passo a palavra ao Presidente da ANEPC. Bem, caros senhores Presidentes e Bastonários das Ordens, meu caro José Oliveira aqui presente, meu caro amigo Jerónimo, a todas as pessoas que estão aqui presentes nesta sessão, eu atrevo-me a dizer que talvez, e utilizando a expressão do Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, na realidade todos os caminhos se fazem percorrendo esses caminhos. Não basta saber percorrer, há que os percorrer, e todos os caminhos começam com um pequeno passo, e este pequeno passo, que muitas vezes dá trabalho, está perfeitamente versado naquilo que é este protocolo. Porque este protocolo não representa apenas em si o protocolo, representa uma vontade de entendimento e uma demonstração de capacidade de que somos capazes de gerar consensos, construir pontes e, acima de tudo, ter nos pratos da balança uma abordagem equilibrada sobre aquilo que são as importâncias de quem sabe sobre esta matéria, que só poderiam ser os técnicos que estão debaixo da alçada de cada uma das ordens que aqui falaram. A autoridade é uma entidade que tem no seu ADN trabalhar com este sentido de parceria e cooperação institucional. Aliás, quando eu digo construir pontos e gerar consensos, talvez seja a frase mais repetida que eu utilizo para os meus principais colaboradores que fazem aqui comigo, me ajudam a fazer a gestão estratégica da autoridade em tudo aquilo que são as componentes em que a autoridade tem que trabalhar, e como disse o Sr. Bastonário, o engenheiro Augusto Ferreira Guedes, não é só nestes incêndios, mas nos outros, mas é muito mais, na pandemia, nas catástrofes, em tudo aquilo que a proteção civil é importante. Nós sabemos, eu acho que todos aqui sabemos, que temos agora pela frente um período mais desafiante ainda, durante o qual se pretende refletir e definir os caminhos para o futuro. Ou seja, temos um trabalho de base que nos permite, com firmeza e segurança, avançar. Agora tem que haver, precisamente, a discussão daquilo que é a experiência que foi adquirida na aplicação da legislação nos últimos 10 anos e através de uma análise comparativa também daquilo que se faz nas boas práticas legislativas internacionais. Muitas vezes não temos que inventar tudo, temos é que estar perfeitamente informados daquilo que são as boas práticas. Temos ainda que ter em conta aspectos em concreto que sabemos a priori carecerem dessa reflexão, como é o caso, por exemplo, da consagração dos edifícios existentes, sobretudo quando localizados em malhas urbanas consolidadas. Sabemos que, como até aqui, podemos contar com as ordens, e as ordens podem contar, de certeza, com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, para um período de reflexão e debates profundos. Temos contra nós o tempo aqui joga contra nós, mas estamos conscientes disso e, tratando-se de matéria tão complexa e relevante, importa que o caminho que vamos percorrer seja um caminho de consensos e seja um caminho percorrido com segurança, mas sobretudo com muita firmeza daquilo que são as nossas intenções de, perdoem-me a expressão, pôr ordem à casa, pôr ordem sobre estes assuntos e podermos cada vez mais ter uma abordagem de segurança importante para as pessoas. Estamos certos de que o novo processo que agora se inicia, com o reconhecimento e publicitação dos técnicos qualificados para a elaboração de projetos e de medidas de autoproteção de edifícios,
e recintos classificados nas 3 categorias de risco mais elevadas, contribuirá para continuar a promover a segurança das pessoas, do património e, muito importante, do ambiente. E esta é a nossa principal função. Terminaria só dizendo que estaremos sempre abertos para uma discussão profícua naquilo que são as intenções de cada uma das ordens, para as podermos discutir, quer em sede da Comissão de Acompanhamento, quer em sede no trato que vamos tendo diariamente com as próprias ordens, e seremos sempre auditores daquilo que são os problemas e as questões levadas pelas próprias ordens que connosco aqui trabalham, e porque estamos a trabalhar todos juntos para conseguir um Portugal cada vez melhor. Muito obrigado a todos, não me estendo mais, e aproveitava para salientar que foi um enorme prazer poder dar a cara por este trabalho excelente feito pela minha Direção Nacional de Prevenção e Gestão de Riscos, na pessoa do Sr. Engenheiro José Oliveira, mas que estamos cá precisamente para isso, para colaborar. E, repetindo novamente aquilo que disse, estamos cá para gerar consensos e para construir pontos. Muito obrigado.